Alô, meus amados irmãos, boa tarde, tudo bem? Hoje eu vou falar dos crentes, de nós. Olá, crentes. Vamos lá, Vamos falar dos crentes. Antes de começar o assunto, vou explicar que a intenção de criar este tipo de conteúdo não tem nada a ver com querer tirar membros das igrejas, tá? Desviar a sua fé, insultar os evangélicos, mesmo porque eu sou um. E não quero que você pense que somente este argumento é verdade absoluta, tá bom? O que estou prestes a falar talvez é contra tudo o que vocês acreditam e com certeza é contra o que eu acreditava até há pouco tempo, Não que eu não acredite mais nada, que eu virei um ateu, desviei da fé, nada disso. Bom, vamos começar, Tem vídeos meus que falam sobre os mais variados assuntos. Vamos enumerar alguns que eu lembro, Primeiro, críticas à frequência em templos religiosos. Segundo, críticas a títulos da antiga aliança, como levitas, profetas, essas coisas, Terceiro, crítica aos chamados corins de fogo, que isso aí é bem moderno, bem atual. Quarto, críticas aos dízimos, também é um assunto bem atual. É um assunto que vem lá da época de Israel, e que foi adaptado à atualidade e que depois eu vou falar aqui. Quinto, crítica à doutrina antidivórcio. Quem tem dúvida nesse assunto é só procurar no meu canal, que tem um vídeo falando do divórcio, Sexto, crítica aos costumes que a suposta sã doutrina impõe. Sétimo, crítica aos louvores. Oitavo, crítica às imposições que colocam medos aos jovenzinhos, aos adolescentes principalmente, Nono, crítica à política trazida para o meio dos que se dizem cristãos, Eu já falei sobre isso também num dos vídeos, quem quiser conferir, é só ir lá no meu canal e que eu estou falando sobre política, Agora vamos juntar tudo isso em um mesmo assunto. O problema é que vocês, povo que se diz praticante do Evangelho, estão preocupados em lotar templos feitos por mãos de homens e ficam muito ocupados em enfeitar e caprichar nestes templos e se esquecem de praticar o que Jesus ensinou. Tá bom? Jesus nunca condenou os templos, mas deixou claro que não habita em templos feitos por mão de homens. Sendo assim, Jesus estava dizendo, na verdade, que os templos suntuosos servem para que os homens se ensoberbeçam ainda mais. Quer dizer, fiquem mais vaidosos, querendo mostrar quem tem um templo mais bonito, quem tem um templo maior, E se esquecem do verdadeiro louvor a Deus. A maioria dos ajuntamentos nos templos não são cultos a Deus. Isso não é genérico. Não estou generalizando, tá? É a maioria, não todos. Nos cultos foram adaptadas certas coisas para agradar o homem e não a Deus. Exemplos: costuma acontecer uma espécie de desfile de moda nos templos para transparecer quem é o mais abençoado,
a pregação adaptada a discursos de autoajuda, os ditos louvores a Deus, que seriam louvores a Deus, né? Também adaptados a músicas de autoajuda. Grupos de danças e balé também fazem parte desta adaptação. Quanto a isso aí, é bem polêmico esse assunto, né? Os grupos de danças e balés dentro dos templos religiosos das igrejas. Eu não vou entrar nesse assunto porque esse assunto é bem controverso, né? Entendam, não estou condenando essas práticas. Se é assim, na denominação que você frequenta, quem sou eu para condená-lo, né? Eu não estou condenando isso. Eu não sou ninguém para condenar se é assim na congregação a qual você frequenta. E também não é eu falando aqui que isso vai parar de existir. Sempre vai existir. E daqui para frente, a frequência da existência dessas coisas vai ser mais ainda, porque isso é bíblico, está escrito na Bíblia, tá? Na verdade, talvez a intenção de quem organizou pode até ser o louvor a Deus, mas o efeito final foi outro, né? Quem organizou isso, quem organizou essas coisas a qual eu falei, pode até ter a intenção de ser tudo para louvor a Deus, mas o efeito, o que trouxe as pessoas a praticarem, o efeito foi outro, né? O efeito foi agradar ao homem, o efeito agradou ao homem, não a Deus. Bem, trazendo o assunto mais para o evangélico, o que rola por trás de tudo isso é que os pastores, teólogos, os líderes de grandes grupos evangelísticos, né? E alguns líderes de louvor conhecem as escrituras, e a maioria domina técnicas de manipulação de massa. Quem mantém a maioria do povo que deveria conhecer a Bíblia, que são vocês que deveriam conhecer a Bíblia, né? Vocês evangélicos, né? Que se dizem evangélicos, dentro desses templos fazendo coisas que na verdade nem era para ser feito. Com o termo coisas que nem era para ser feito, me refiro a práticas como coleta de dízimos mensal, Santa Ceia todo mês, a bagunça que virou o movimento pentecostal, a idolatria a pastores, templos, líderes, cantores, etc., né? Os shows gospel, né? O evangelho de prosperidade e outros. Tudo isso foi criado com a ascensão do estudo teológico que, ao interpretar as escrituras, adaptou algumas práticas para os templos ficarem mais cheios. Se vocês separarem o que Jesus ensinou, verão que os ensinos dele não estimulavam a ambição do homem, e em volta dele tinha multidões que procuravam cura física da alma e a salvação. Ao contrário do que pastores e líderes espirituais pregam hoje, né? Bom, resumindo, vocês não conhecem você mesmo, você que está me assistindo. Não conhecem as verdades das Escrituras, estão cuspindo uma falsa santidade. Leiam e entendam a Bíblia e verão que a maioria das coisas que aprenderam dentro da chamada igreja está errada. Cabe a cada um identificar e buscar conhecer o certo. E para você que acabou de entrar em alguma denominação, uma dessas igrejas, e viu este vídeo, não saia, tá? Não é para sair da denominação ao qual você entrou.
Antes, examine as escrituras e veja se a sua igreja se aproxima mais do Evangelho do que desses modelos que falei. Melhor estar em uma igreja do que no boteco ou no gueto se drogando, né? Você mesmo, tá? Que está me assistindo, que acabou de entrar numa denominação, ou seja, num grupo religioso, numa certa igreja, tá? E está me assistindo e ficou decepcionado com o que ouviu, não saia da sua igreja baseado nisso, tá? Eu falei no começo desse vídeo que o que eu estou falando aqui não é para ser considerado verdade absoluta, tá? De repente, a denominação a qual você está, a igreja a qual você está, o grupo ao qual você começou a fazer parte, pertencer, seja o mais próximo do Evangelho, o que se aproxima mais da prática do Evangelho, né? De repente, essa sua denominação não faz parte desses modelos a qual eu citei aqui. Então, não saia, entendeu? E se você identificar que a denominação, que essa denominação a qual você está faz parte, mas você gosta dela, fique nela, porque é melhor você estar nela, entendeu? Do que você estar lá no mundão, fazendo tudo o que você fazia, com a vida toda torta, ou no gueto, se esse foi o seu caso, né? Se drogando e se prostituindo, tá bom? Enquanto você está dentro dessa denominação, vai estudando, leia a Bíblia, procure estudos, né? Estudos confiáveis, e leia você mesmo e tire suas conclusões, entenda, peça direção a Deus, peça sabedoria, entenda as escrituras, tá bom? E veja o que é evangelho, o que não é, tá joia? É melhor você estar aí do que você estar lá no boteco, né? Então não saia, tá bom? Baseado nesse vídeo, tá? Esse vídeo aqui serviu para alertar os crentes sobre o conhecimento, né? A leitura das escrituras, conhecimento da palavra, né? Das verdadeiras escrituras, e o que realmente faz parte do Evangelho e o que não faz, o que deve ser praticado hoje em dia e o que não é mais para nós, né? O que fazia parte da velha aliança não faz hoje, não faz parte de hoje, né? O que era praticado naquele tempo não é mais para ser praticado hoje, né? Mas isso é tema para um outro vídeo, tá bom? Para um outro momento, tá? Beijos nos corações, fiquem na paz do Senhor. Obrigado pela atenção de vocês, tá? Deixem likes no canal aí, se inscrevam, deixem comentários, pode ser comentários me criticando também, não tem problema nenhum, tá? Eu sei que esse assunto aqui mexe com muita gente. Eu não sou o primeiro e nem vou ser o último a falar e nem o único a falar desse assunto, tá bom? E também eu me incluo nesse meio, né? Porque eu também sou evangélico, eu também sou cristão, né? Então, eu também, tá bom? Beijos, tchau, fiquem com Deus.